faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Livro de Provérbios, Tudo volta capítulo ao lugar. 11. Quando o vento soprar. Provérbios, capítulo 11. Em nome do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 11, do versículo 29. Diz assim: o que perturba sua casa herderá o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Salomão escreveu esse provérbio, irmãos, dando praticamente um recado da seguinte forma: se eu hoje me converti a Cristo Jesus e quero que a minha família e quero que os meus parentes venham ter essa mesma luz na minha vida, então eu tenho que agir de uma forma como um cristão. A tua vida muda completamente. O que a tua família te conhecia no passado, uma vida cristã, tem que ser agora totalmente diferente. Quando ele escreveu esse provérbio, ele quis dizer que muitas das vezes o mesmo cristão de dentro da igreja, ele consegue semear divisão e discórdia entre seus familiares, parentes e até mesmo amigos. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, a gente passa a caminhar como o Senhor Jesus. A gente tem a mente de Cristo, a gente anda como Ele e a gente pensa como Ele. O que tem de pessoas, amados, que infelizmente, mesmo de dentro da igreja, não consegue trazer a família junto. Por quê? Porque às vezes acontece uma briga, às vezes acontece algum caso de dentro da família, e o cristão que deveria criar uma paz, ele mesmo acaba criando discórdia, acaba criando divisões de dentro de suas casas. Se eu quero ganhar a minha família, então eu tenho que viver na luz, amém, irmãos? E se eu quero ganhar a minha família, eu tenho que levar essa luz para dentro da casa da minha família. Eu tenho que ser testemunho para a minha família. Um dia, a nossa família nos conheceu de uma forma. Hoje, você na igreja tem que ser uma outra pessoa. Você não pode ser igual como você era antigamente. Se antes, dentro da tua casa, você era briguento e brigava com todo mundo, agora não. Agora, você age diferente. Você trata eles com amor, você trata eles com ternura. Esse é importante, amém, irmãos? Por isso que a gente vai falar sobre o nosso propósito de sexta e domingo, que é a segunda semana. A primeira semana nós falamos sobre a reconstrução do altar, que é aqui dentro. Por incrível que pareça, eu fui fazer a gravação, e a gravação não foi. Então eu já vejo isso como o Espírito Santo não deixar. Porém,
a gente agora vai falar sobre vida familiar. Amém, irmãos? Vida familiar. E a gente vai procurar saber por que mesmo de dentro dos lares, mesmo até de dentro de nossas casas, de nossas famílias, não está desenvolvendo. Amém, irmãos? E a gente vai, através dessas mensagens, a gente vai chegar onde Deus quer falar ao nosso coração. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Pai, eu peço para o Senhor, meu Deus, abençoar a vida dos teus servos. Abre o coração e a mente de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e os abençoa. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, desenvolva esta mensagem, falando ao coração do teu povo. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê diz amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Já pega a sua Bíblia. Abre comigo no livro de Ezequiel, do capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. A mensagem que vai ser falada aqui, irmãos, vai ser de duas coisas. Essa mensagem vai ser desenvolvida para você, para a sua vida familiar. A outra parte vai ser desenvolvida para o altar, para a igreja. Ou seja, o que eu vou estar falando para vocês, que o Espírito Santo vai estar falando para vocês, o Espírito Santo ao mesmo tempo vai estar ministrando para mim. Ele vai estar falando para mim com relação ao altar, com relação à igreja. O que nós temos visto? Você vai perceber aí no título da mensagem, a visão de um vale de ossos secos, aonde Ezequiel, ele teve uma visão desse vale de ossos secos. Deus levou ele para este vale. O que nós podemos entender desse vale de ossos secos? Um monte de cadáver, um fedor danado, sem se falar do cheiro mal, né? Dos cadáveres, aquele fedor danado, sem se falar da secura, da morte espiritual, como também, como ele estava ali que falava de um exército, era morte também física, tanto física como espiritual. Mas como que nós vamos chegar até o nosso lar? Como que eu vou chegar até o altar? Como que eu vou chegar até dentro da igreja? A observar aonde que está a secura da nossa casa. Observar aonde que está esse vale cheiroso, cheirando mal, esse vale, sabe, assustador. Aonde você já imaginou, irmão? Você já se pensou você cair num vale e olhar ao seu redor só ossos e mais nada? Não vê nada a não ser você e os ossos. Já imaginou? Eu entendo esse vale, além de ter ossos secos, somente coisas mortas e sentindo cheiro de morte. Eu vejo algo como um vazio, solidão, uma tristeza. É ou não é? E de repente pode estar acontecendo assim em muitos lares, de repente no seu lar. Não sei, você sabe. De repente pode estar um vazio na sua casa. De repente pode ser um vazio no seu casamento. De repente pode ser um vazio, um problema na família, um problema com os filhos. De repente pode ser vazio. De repente pode estar como esse aqui, como um vale dos ossos secos.
A família é como um vale de osso seco que muitos pensam, não tem mais jeito, mas podem ser ressuscitadas por Deus. Vamos ver comigo aqui, versículo 1, 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Veja que no versículo 2 fala da total ausência de uma espiritualidade. Veja que não tinha nada, tudo morto. Aí de repente, irmãos, você vai na sua casa, você vai na tua família, você observa as atitudes, você observa as coisas que estão acontecendo, aí você olha e fala, puxa vida, parece que não tem jeito nenhum, parece que não tem salvação, parece que está que nem aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto. Não é assim? Não é o ditado que todo mundo fala? Aí você olha para a tua família, você olha para a tua casa, parece que nada se resolve. É tipo assim, meu Deus, eu oro, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. O fato é, irmão, você tem que ser que nem Ezequiel. Ezequiel, quando parou naquele vale, ele poderia se desesperar, ele poderia se assustar. O fato é que você não deve sair deste vale. Digam graças a Deus, não saia do vale. Ezequiel sabia que estava naquele vale porque Deus o colocou ali. Então ele não questionou a situação. Eu tenho falado na sexta-feira aqui, pregando também sobre a família. Aí a pergunta é, você já se perguntou por que eu estou na igreja? Quem já se perguntou aqui? Ninguém se perguntou? Você já se perguntou por que eu estou aqui na igreja? Por que eu fui o escolhido? Você já se perguntou? No meio de tantas famílias, da tua família, por que você está na igreja? É ou não é? Que nem eu estou aqui pregando como pastor, por que eu? Não podia ser um do meu irmão? Ou uma das minhas irmãs? Ou até minha mãe? Ou até meu pai se converter antes de morrer? Porque morreu, perdeu a salvação. Por que justamente eu? Por que a insistência comigo? Por que a insistência com você? Vocês estão entendendo, irmãos? Por que você está na igreja? Porque foi você, no meio da casa, da sua casa, no meio dos seus parentes, dos pais, dos irmãos, foi você que foi escolhido para vir para a igreja. Não somente buscar pela tua salvação, mas para buscar pelos seus entes queridos, para buscar pelo teu familiar, pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu avô, bisavô, pelos tios, pela tia, cunhado, cunhada, sogra, sogro, enfim, por toda a casa. E muitas das vezes as coisas não acontecem porque você ora, amém, irmão? Você ora. E o dia que nós deixar de orar pela nossa casa, pela nossa família, a coisa desanda. Quando Satanás, ele não consegue atingir um cristão de verdade, quando ele não consegue atingir, aí ele tenta atingir justamente aquele que está mais próximo. Quem? A nossa casa, a nossa família. E aí, como aqui Ezequiel, ele não questionou a situação. Por isso, amados, não questione, não saia do vale e não questione. Continua orando, continua perseverando, lute pelo teu casamento, lute pela tua vida espiritual, lute pela tua família, não desista, você não pode abrir mão. Tem gente que já desistiu, irmãos, tem gente que já desistiu, tem gente que já baixou a retaguarda, tem gente que já abriu mão.
Aí Satanás chega e faz um fuzuê danado, acaba com tudo. Você tem que levantar a cabeça, diga graças a Deus. Você tem que levantar a cabeça, não tem outro jeito. Sabe, irmãos, eu estava conversando com Deus, e de onde está vindo assim na minha cabeça, sabe? Eu estava falando, sabe, eu acho, conversando mesmo com o Espírito Santo, tipo assim, comigo mesmo, sabe? De como ter um encontro com Deus. Eu vejo porque as pessoas, elas vêm na igreja, é dizimista, é ofertante, Deus que faz a obra como obreiro, pastor, de repente está 20, 10, 30, 40, 50, 60 anos, faz a obra de Deus, o Espírito Santo usa, mas tem gente que ainda não teve encontro com Deus, irmãos. É algo surpreendente aquilo que está acontecendo. Aí eu observando essas coisas, falando com Deus e Deus falando comigo. Hoje mesmo aqui, cheguei bem mais cedo aqui, comecei a falar com Deus aqui. Aí eu falei assim, puxa vida, Senhor, os profetas quando foram para a morte, eles olharam para o céu. Os discípulos, quando foram para a morte, eles olharam para o céu. Estevão, quando foi para a morte, quando foi matar ele olhou para o céu e falou, eis que vejo Jesus, de braços abertos. Aí eu entendi, puxa vida, para uma pessoa chegar numa situação dessa, na beira da morte, olhar para o céu, é um sinal que essa pessoa já tem um encontro com Deus. Há aquelas pessoas que não tiveram encontro com Deus, mas vai ser salvo, mas não tiveram encontro com Deus, morre de cabeça baixa, que quando chegar, olha só, foi revelação do Espírito Santo, que quando chegar lá no reino de Deus, essa pessoa que não teve um encontro pessoal com Ele aqui, mas guardou a salvação, viveu na santidade, olha só, revelação do Espírito Santo, surpreendente, ele vai chegar no reino de Deus, aí ele vai olhar e vai ver, olha, será que é Ele mesmo? Vai olhar para Jesus e vai dizer, olha, será que é Ele mesmo? É a mesma situação quando Ele voltou, quando Ele ressuscitou, que os meus discípulos reconheceram Ele ainda. A ficha não tinha caído. Agora aquele que se encontrou mesmo, tem um encontro com Deus, mesmo aqui na terra, se ele morrer, chega no reino de Deus, quando ele chegar, ele vai lá para Jesus e vai dizer, Senhor, até que vim eu estou aqui. Olha a diferença. Por isso, irmãos, quer ser salvo? Quer salvar a tua família? Seja salvo. Amém, irmão? Seja salvo. Porque para mim lutar pela minha família, para mim lutar pela minha casa, para mim dar o melhor para a minha família, eu tenho que ser salvo. Eu tenho que lutar por mim, me ganhar para Jesus, para depois eu começar a ganhar minha família. Digo graças a Deus. A família tem sido destruída pelo mundo e muitas vezes se torna como um vale de ossos secos. Irmãos, não saia do vale, mas creia que Deus está com você e pode transformar tudo. Digam graças a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Pega firme. Aí mesmo no versículo 3, olha o que Deus fala para Ezequiel. De repente, é uma pergunta até para você. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Digam graças a Deus. Veja que ele fala, tu o sabes. Eu fiz uma anotação desse negócio do tu o sabes. Tu o sabes é, na esfera humana, a tarefa impossível. Porque quando ele olhou para o vale dos ossos secos, Deus faz essa pergunta, ele não simplesmente ele falou, tu o sabes, Senhor. Uma pessoa duvidosa, quando ela olha para uma situação dessa, vai chegar e dizer, ah, Senhor, não sei não. Não sei não. Eu acho que não tem mais jeito.
Uma pessoa duvidosa faz assim. De repente você olha para a tua família, olha para a tua casa, olha para a tua situação, casamento, seja lá o que for, acontece a mesma coisa. Poderá o teu marido se converter? Poderá a tua esposa se converter? Poderá toda a tua casa se converter? Aí você olha com os olhos físicos e da carne, a incredulidade entra no coração, aí você fala, não tem mais jeito. Não dá. Parece que eu não consigo ver nada. Não, irmãos. Tu o sabes. Amém, irmão? Tu o sabes. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe do teu futuro, como sabe do meu futuro. Quando você nasceu, Ele já começou a escrever toda a tua história. Toda a tua história. Esse bebezinho que está aqui, que acabou de nascer, quanto tempo já, irmã? Um mês. Já está com um mês. Já tem algumas folhas já escrito da história dela. Deus escreve. Aí Ele escreve e mostra, olha, eu já escrevi toda a tua vida aqui, mas a tua vida só vai ser da forma que eu escrevi, se você andar comigo, se você andar nos meus caminhos. Amém, irmãos? É isso que acontece. Por isso que nós temos as nossas escolhas. Aí ele fala, tu o sabes. Por quê? Porque ele falou para Deus, não, o Senhor sabe. Quem sou eu para questionar a Deus? Quem sou eu? Por isso que ele fala, profetize. Nós temos que profetizar para a nossa casa, amém, irmão? Nós temos que profetizar pela nossa família, nós temos que profetizar pela vida financeira, nós temos que profetizar pela nossa vida espiritual, nós temos que profetizar para tudo. Profetizar. Precisamos aprender a profetizar, mas como? Não fale o que Deus não falou, e é o que está acontecendo aí. Existem tantas profecias, mas tantas profecias, que os homens estão dando tantas profecias, mas não é o que Deus falou. Não é. Nunca se profetiza uma coisa dizendo, assim diz o Senhor, sem uma base bíblica. Sem uma base bíblica. Algumas profecias estão se concretizando. Agora outras nem se concretizaram. São profetas que chegam em redes sociais e falam um monte de coisa. Quer ver? O tempo que eu estava em Renascença, eu me lembro até hoje, a tia mesmo da escolinha ali, a irmã Márcia, já mandou o áudio do profeta. A Paula, que um dia esteve aqui com nós, também mandou, falava, olha pastor, olha isso aqui, observe isso aqui. De um profeta que falava um monte de coisa e tal, e eu só ouvindo, mais de 20 minutos de áudio. Falou que ia profetizar, que não sei o que e tal. Aí na hora, antes de encerrar, porque eu escutava um pouquinho, aí eu mandava mensagem. Não, aqui está errado, isso aqui não bate. Aí antes de fechar, eu falei, no mínimo ele vai fechar com o Salmos 91. No mínimo. E ainda vai pedir uma oferta de Salmos 91. E dito feito. Falou que ia profetizar a tua vida, que a tua vida está assim. Aí ele começou a misturar umas coisas de macumba daqui, porque está acontecendo isso, coisa que não tem nada a ver. Ainda vem para mim justamente que eu conheço o troço. Aí o que ele queria? Para a vida de uma pessoa mudar, para transformar a vida de uma pessoa, a pessoa teria que pelo menos depositar R$91 representando os Salmos 91. Quer dizer, está profetizando coisa que nem Deus falou. Que nem Deus falou. Por isso, irmão, quem tem que profetizar na tua casa é você. Amém, irmão? Você tem boca para isso. Você tem que profetizar. Quando Deus perguntou a Ezequiel se era possível os ossos reviverem, ele respondeu que Deus é quem sabe. Declare o que Deus manda. Deus mandou Ezequiel profetizar o improvável e assim ele fez. Deste modo devemos apenas
abençoar a nossa família. Temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Ah, você não presta. Ah, você é uma praga. Cuidado, irmãos. Palavra ela tem? Ela tem? Vamos comigo, palavra ela tem? Poder. Fala comigo, a palavra tem? Irmãos, eu estou surdo. Vai lá. A palavra tem? Poder. Tudo que você fala não volta, irmãos. É perigoso o que a gente fala. Por isso que é importante você pegar e falar, abençoar a família. Irmão, eu vou contar uma história rápida aqui do tio da minha esposa. Ele era um alcoólatra danado. Alcoólatra. A esposa dele agora já faleceu. Mas ele era alcoólatra. E ela é de igreja. Olha só. Todo dia o cara vinha do trabalho bêbado. Chegava em casa bêbado. Recebia lá o seu pagamento, em vez de ir direto para casa, ia direto para o boteco, voltava bêbado. Todo santo dia, bêbado. E ela já estava por aqui com ele. Por ela, já ia se separar, já ia abandonar o cara. Mas sabe o que acontece? Aí, numa certa reunião, o pastor pregando, e ele falou um versículo chave: a mulher sábia edifica a casa. E ela pegou esse versículo chave e entrou no coração. Então, de certa forma, ela orou a Deus e pediu a sabedoria. Como que eu vou ser sábia numa situação dessa? Com o cidadão vindo bêbado todo dia. Sabe o que ela fez? Que o Espírito Santo tocou? Você vai fazer assim. Quando ele chegava bêbado, ela já não xingava mais ele, não maltratava mais ele, não jogava ele em qualquer canto. Quando ele chegava bêbado, ela pegava ele, levava lá para o chuveiro, dava um baita de um banho nele e já deixava a comida dele na mesa para ele comer. Ela fez isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e foi indo. Ela não parou e ela continuou. Ele via bêbado, a mesma coisa, tratava ele bem. Até que chegou um dia que, quando ele entrou no bar para beber, a hora que ele pediu o seu drink, na hora ele lembrou da cena. Na hora ele lembrou daquela cena de que ele ia chegar bêbado e encontrar a mulher, levando ele para dar banho e dar comida para ele. Naquela hora, ele abandonou a bebida, voltou para casa, abraçou a mulher, pediu perdão e se converteu a Jesus. Palmas para Jesus. Viu como que é? A mulher sábia edifica a casa. Foi o versículo-chave para ela. Por isso que nós temos que saber lidar com a nossa casa. Por isso que nós temos que saber lidar com a nossa família. Como que eu vou lidar com a minha esposa? Como que eu vou lidar com o meu esposo? Como que eu vou lidar com os meus filhos? E como que eu vou lidar com os demais parentes da minha casa? É que nem eu estava falando, irmão, sexta-feira, a partir do momento que você casa, a tua mãe, teu pai, teus irmãos se tornam parentes. Já era. A tua família é essa que você está constituindo. Casou, é a tua família. É você, o marido, a esposa e os filhos. Esses são a sua família. A gente fala, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família, porque isso já é um hábito que a gente tem. Mas a nossa família, a tua família, é a tua esposa, marido. A tua família é o teu esposo, esposa. Casal, a tua família são os filhos. Amém? São os filhos. Por isso que é importante você sempre estar buscando a Deus, profetizar na vida da tua família, como Ezequiel aqui. Parecia algo assim que não, puxa vida, meu Deus,
não está resolvendo nada. Vai chegar uma hora que vai resolver, irmãos. Vai resolver. Só que a oração é contínua. A Bíblia fala que existe tempo para tudo, está lá em Eclesiastes. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para dormir, há tempo para tudo. Cada um de nós tivemos um tempo de vir para a igreja ou não. Cada um de nós. Agora eu vejo por mim, meu Deus do céu, Deus tem um tempo tão longo comigo. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu já tinha, Olha a paciência que ele teve comigo, irmãos. Quem conhece já o meu testemunho sabe. Olha a paciência. Não, e a paciência ainda da minha esposa, né? Olha a paciência dela. Nunca vi paciência de Jó que ela tem. Por isso que até comentei na sexta-feira, na pregação. Existe o casal, ele é assim. Existe o homem que ele é mais acoraçado, né? E pá daqui, pá dali, eu vou lá e não sei o quê. E a mulher já é mais calma, tranquila. Veja que ninguém é igual. Por mais que se torne uma só carne, mas no temperamento é diferente. O homem mais agitado e não sei o que e tal, porque sabe que se ele passar dos limites, a mulher vai lá e freia. Para. Como também tem mulher que é mais alvoroçada e pau aqui, pá de lá e tal, e o cara mais tranquilo, porque sabe que se ela passar dos limites, ele é o único que vai conseguir frear ela. É ou não é? Sim, é assim, é desse jeito. Por isso, irmãos, declare o que Deus manda, profetiza, abençoa a tua família, abençoa a tua casa. Quando você for orar por eles, estende a mão, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, faça aquele vício cair por terra do meu parente, tira isso de lá, tira aquilo de lá, amarre esse demônio e profetiza, irmão. Não deixa de profetizar, amém, irmão? E sempre, de vez em quando, convide para ir para a igreja, ó, vamos comigo na igreja. Não força a barra, não força. Eu já presenciei muitos cristãos forçando a barra. Vamos, não vamos, todo dia, vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Tá, convida de vez em quando. Vamos para a igreja? Não, hoje não vou. Tá bom então. Outra vez, vamos para a igreja? Não, hoje não vou. Tá bom então. Mas você continua orando, continua profetizando. Vai chegar uma hora que ele vai ter que colocar os pés na igreja. Amém, irmão? De repente, não vai ser nem na mesma igreja onde você está. De repente pode ser na igreja do vizinho. De repente pode ser a igreja do patrão. De repente pode ser na igreja de outra pessoa. Mas contanto que ele venha e busque a salvação como você também está buscando. Amém, irmão? Diga graças a Deus. Vamos para Jesus novamente, irmão. Versículo 6. E aí ele começou a profetizar. Aí ele fala, né? Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Pensa, profetizando para os ossos. Imagina, irmão, que loucura. Que loucura. É a mesma coisa você sair aqui, nós sair aqui na rua, começar a profetizar. Você, vizinho, você daqui a alguns dias você vai vir para a igreja, vai acontecer assim, e Deus vai falar para você vir, vai acontecer alguma coisa na tua casa, e na tua casa você vai ver que você tem que vir para Jesus. Imagina, o povo vai falar, esse cara é doido, esse cara é maluco, acho que usou muita droga. Imagina, aí chega no Vale dos Ossos Secos, começar a profetizar, aí fala assim no versículo 6, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Veja a suprema autoridade de nosso Deus, irmãos. E Ele é o Senhor de tudo, não tem erro. Se tiver alguma coisa de errado, se sair alguma coisa de errado, foi nós que erramos. Porque com Deus não tem erro. Amém, irmãos? Com Deus não tem falha. Se existir alguma falha, se existir algum erro, a culpa é nossa. Por isso que nós temos que fazer da forma que Ele fala.
Aí no versículo 7, aí fala: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Imagina o barulho dos ossos. Pensa, no vale dos ossos secos, imagine uma cabeça de um para o outro lado, o braço do outro de outro lado, a perna do outro lado. Aí começou ruídos. Aí eu fico imaginando de um esqueleto, de uma parte de um esqueleto, mas a parte do corpo dele estava lá na ponta. Aí vinha lá, é a revelação do Espírito Santo, meu Deus do céu. Aí vem aquele barulhinho, pum, se encaixando. Aí vem a cabeça de um outro, um crânio, pum, no outro, e assim vai. E foi formando. Começou ruídos, olha só, ruídos. É a mesma coisa, irmão. De repente você está orando forte na tua casa, de repente está orando forte mesmo, bem pesado mesmo. Você começa a escutar até barulho de dentro de casa. Você começa a escutar. Já teve casos aí que a gente estava pedindo em oração de meia-noite, que daí falava: ó pastor, a irmã do Célio mesmo falou, né irmã? Olha pastor, eu orava lá, eu comecei a escutar barulho em cima do telhado. Porque escuta, irmãos. Porque é uma ação espiritual, é uma guerra espiritual. Se Deus abrisse os nossos olhos, irmão, e a gente veja o espiritual inteiro mesmo, 100%, a gente andar aí pelas praças e tropicando em demônios. A nossa guerra ela tem que ser sempre espiritual. E olha só, aí fala, né? Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Um rebuliço, um barulho. Quando você ora pela tua casa, quando você está orando pela tua família, quando você busca Deus e está numa batalha, há um rebuliço no céu, irmãos. Há um rebuliço na área espiritual. Irmão, você não faz ideia a guerra que acontece ao nosso favor. Se desse para nós ver, a gente ia ficar maravilhado, porque além de tropicar com um bando de demônios por aí, mas a gente ia ver anjos lutando ao nosso favor. Irmão, anjos, eles vêm para nos servir. Sabia disso? É errado quando as pessoas ficam acendendo vela para anjos. Não. Anjos, ele vem para nos servir. Ele vem para nos servir. Quando você ora, os anjos de Deus vêm com espada de fogo, aí começa uma guerra aqui, uma guerra ali, e você está lá orando, sabe, orando a Deus. Isso, irmão, é uma guerra espiritual. E esse rebuliço acontece nessa área espiritual. Aí no versículo 8: e olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Olha só, já montou aquele povo, já estava lá, os ossos se juntaram, o osso ao seu osso, já veio a carne, já veio a pele, já estava os homens tudo formado, mas só faltou uma coisa: o Espírito, o fôlego de Deus. Aí quando você ora, começa os rebuliços. Aí você ora de novo, começa os barulhos. Aí você começa a orar de novo, já começa a criar carne. Quando começa a criar carne, irmãos, é a hora que você começa a ouvir do seu próprio parente dizendo: um dia eu vou na igreja. Do nada. E esse dia nunca chega, mas ele fala: um dia eu vou na igreja. Um dia eu quero ir com você na igreja. É a carne. Já cobriu ele. Mas só faltava uma coisa: o Espírito, que é o fôlego de Deus. Aí diz assim ainda, olha só, no versículo 9: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande
e extremo. Digam graças a Deus. Irmãos, isso é perseverança. Persevere, não pode parar, como ele fez. Persevere. Deus mandou Ezequiel continuar profetizando, e ele profetizava como Deus orientava. Às vezes é preciso insistir e não desistir dos nossos sonhos. Também precisamos compreender que existem etapas a serem vencidas, como por exemplo, os ossos batendo, a carne nascendo, a pele e por fim o Espírito. Amém, irmãos? Profetiza, não desista, persevere, fala o que Deus mandou você falar e não o que Deus não mandou. E outra, não saia do vale, não recua, não desista. Deus te colocou nesse vale para isso, para você profetizar, salvar a tua casa, salvar a tua família. Amém, irmãos? Versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Digam graças a Deus. Se a sua família está como a casa de Israel, então creia que o Senhor pode ressuscitar o seu lar. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Aleluia. Para nós concluir esta mensagem, vamos comigo lá em João do capítulo 11. João capítulo 11, do versículo 25. Versículo 25. João capítulo 11, versículo 25. Nós temos que orar pela nossa casa, irmão. Não tem como a gente parar. Nós vamos escolher. Não tem como se escapar. Se um dia você sair da igreja, abandonar o Senhor Jesus, você não está se lançando ao poço do inferno, como também você já vai estar levando praticamente a família inteira. Porque a nossa família precisa das nossas orações. A nossa família precisa. Por mais que eles não venham na igreja, por mais que eles ainda continuem fumando, bebendo, fazendo coisas erradas, vivendo esse mundo maldito, mas mesmo assim, eles precisam das nossas orações. É que nem eu também tenho falado, você mãe, você pai, que já tem seus filhos pequenos, desde já você já tem que orar para arrumar um casamento, para Deus preparar um homem de Deus para tua filhinha, para Deus preparar uma mulher de Deus para o teu filhinho. Você já tem que preparar o futuro através da oração. Eu sempre falo assim, a gente tem que orar dessa forma. Meu Deus, está aqui meu filhinho, está aqui, Senhor. Olha, meu Pai, prepara o futuro do meu filho, prepara o futuro da minha filhinha. Que lá na frente, quando tiver um casamento, que venha ser um homem de Deus, que venha ser uma mulher de Deus, uma pessoa que venha compreender. A gente tem que olhar desse jeito. Isso significa profecia, é a forma de profetizar. A tua oração tem que ser em forma de profecias. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui está, vou até usar o nominho dela, aqui está, meu Pai, a minha filha Mariana, pegar o exemplo dela, aqui está, ela vai crescer, meu Pai, eu quero o futuro dela assim, assado, conforme a tua vontade. E quando chegar aquele momento, que é o momento que é o momento de casamento, mas que seja um homem de Deus, que compreende, que cuida, que dá carinho. Isso é forma de profetizar para os nossos filhos. É dessa forma, irmão. Profetiza. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, está lá o meu irmão, está perdido nas drogas, nas bebidas. Ah, meu Deus, eu vou profetizar agora, que entra o teu espírito dentro dele,
que ele começa a ter nojo dessas coisas, nojo do cigarro, nojo da bebida. Quer dizer, se profetiza, vai profetizando. Vai chegar uma hora, irmão, que você vai ver o teu familiar na igreja. Aí no João capítulo 11, versículo 25, fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Quem crê? Quero ouvir aqui. Você crê? Então, creia. Creia, porque Ele é o único que vai ressuscitar. Não há outro. Ele é o único que vai ressuscitar. Não é a religião que vai ressuscitar. Não é a placa da igreja que vai ressuscitar. Não é o pastor que vai ressuscitar. É o próprio Senhor Jesus. Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Como fala? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse morto aqui que ele fala é a morte espiritual. É agora que você olha para a tua família, eles estão até vivos, mas espiritualmente estão mortos. Espiritualmente estão mortos. Mas se você crer, profetizar, continuar e estiver orando por eles, você vai ver, irmão, as coisas vão acontecer. Digam graças a Deus. Vai acontecer. Só que nós temos que perseverar e não esmorecer. Ore pela tua família. Não desista do teu casamento. Não desiste da tua vida. Irmãos, lutas tem. Diferença sempre vai ter. O que falta é compreender um ao outro. Por isso que é importante que o casal permaneça sempre unido. Um tem que compreender o outro. Amém, irmãos? Nunca jogue a culpa no fulano. Ah, a culpa é só dele. Ah, não sei o que. É ele isso. Mas calma. Por que é só ele? Então, tem que haver uma medida de culpa tanto de um como do outro. Amém, irmãos? Por isso tem que estar unido. Por isso tem que ter diálogo entre o casal. Diálogo entre a família. É aí que a luz entra, irmão. É aí que o Espírito Santo trabalha. Aí a hora que você for visitar os teus parentes aí nos fim de ano, sabe lá onde eles moram? Você vai lá visitar, eles vão ver, nossa, essa pessoa está diferente. Nossa, como você está mais gordinho. É ou não é? Engraçado isso, né? Parece que todo crente, quando a pessoa se converte, fica gordo, né? Nossa, como você está mais coradinho. Nossa, como você está mais bonitinho. É ou não é? Só entender. Porque eles conhecem você, eles ficam de olho. Eles ficam de olho da nossa atitude. Se realmente eu mudei, se realmente eu transformei de vida, se realmente eu estou na igreja vivendo apenas uma vida religiosa ou estou firmado na palavra de Deus. Se eu estiver firmado na palavra de Deus, eu consigo trazer luz, irmãos. E eles mesmo vão ver isso. E outra, além de você orar e profetizar, você não precisa forçar. O teu próprio testemunho vai mostrar que você é de Jesus. Amém, irmão? Digam graças a Deus. Palmas para Jesus. Se coloquem de pé em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a gente vai profetizar. É como eu falei. A pregação aqui é ressuscitando a família. A gente vai orar, vamos levantar alguns clamores aqui, só que você também tem que orar. E depois do clamor, no meio da oração, ainda nós vamos profetizar. Você vai profetizar agora. Amém, irmãos? Profetize para o teu filho já. Profetize para a tua filha já. Profetize o futuro dos teus filhos. Profetize. Profetize para a tua casa, para a tua família. Amém, irmãos? Porque eu também vou profetizar para a igreja. Eu também vou profetizar para o altar. E eu também vou profetizar para todo mundo. Amém, irmão? Como diz, eu não sou profeta. Eu sou apenas um pastor de ovelhas. Mas quando o Espírito
a profecia desce, Deus não escolhe, não tem categoria. Para Deus não tem isso não. Para Deus não vai derramar profecia só porque o fulano, ele é isso, ele aqui não vai dar a profecia para ele. Pelo contrário, irmão. De repente Deus pode dar uma profecia até para a jovem. Do nada ela vem aqui na frente e dá uma profecia. Mas sem conhecimento de novo, profecia. De repente Deus pode dar profecia para cada um de vocês. E você vai sentir essa profecia. É a hora que você vai e fala. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Através do louvor, a gente já vai profetizando. Aleluias. Vem Espírito Santo. Levanta os caídos. Levanta os caídos. Cura as feridas. Cura as feridas. Dores antigas. Dores antigas. Vem para curar. Vem pra curar. Sopra Espírito. Sopra Espírito. Trazendo vida. Trazendo vida. Junta os pedaços. Junta os pedaços. Já ouço o ruído Já ouço o ruído do teu agir. do teu agir. Essa canção já é uma forma de profetizar. Faz levantar do vale. Faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos. De pé os ossos secos. Com o teu poder. Com teu poder. Vem restaurar. Vem restaurar. Da multidão de caídos. Da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte. O povo forte. Marchar sobre a terra. Sobre a terra. Quando o vento soprar. Vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Quando o vento soprar, tudo vai se mover. tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, faz levantar o vale. Põe de pé os ossos secos. Põe de pé os ossos secos. Com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. A multidão de cair. Faz, Senhor, um povo forte, Faz, Senhor, o povo forte. marchando sobre a terra. Sobre a terra. Quando o vento soprar, Vento soprar. quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, aleluia, meu Pai. Vento soprar, em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Pai. Nós agora levantamos a Ti, meu Pai, um clamor pela nossa casa, um clamor, meu Deus, pela nossa família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós caminhamos
caminhamos agora sobre esta igreja. Nós caminhamos agora, meu Pai, para que o teu povo agora venha ter, meu Deus, a ressurreição na família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos ao Senhor e pedimos para que o teu poder agora venha se manifestar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai orando. Senhor, isso, clama. As famílias do mundo, Senhor, alcança as famílias das famílias que estão representando aqui, Senhor. Oh, Jesus, vem em nosso encontro, Pai. Salva nossas famílias, Senhor. Oh, aleluia. Vai clamando, Jesus. Não para nossa casa. Abençoe a casa. Clame. Clama. Vai falando. Não pare. Abençoe nossa igreja. Abençoe nossa vizinha da direita, da esquerda. Abençoe, Senhor, essa família tão boa, tão saborosa, tão apaixonada. Senhor Jesus, abençoe. Aleluia. Aleluia, Mariana, Senhor, que ela chegou para nós, nossa alegria, em nome de Jesus. Vai clamando, não pare, o povo vai orando, o povo vai clamando, em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo vai clamando, o povo vai orando, vai clamando. Que veio para a igreja, aquele que não pôde vir hoje, mas os que estão aqui, abençoe a nossa sede, abençoe nosso pastor. Abençoe nosso pastor, abençoe nossa igreja, Senhor, porque nunca abençoe nossas igrejas, nossos vizinhos da frente, Vai clamando. direita, nosso vizinho da esquerda, nosso vizinho aqui do lado da igreja, Senhor. Abençoe a cada um de nós, Senhor. Clamar-te e te responderei, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor Jesus. Levanta, Senhor Jesus, um povo forte dentro dessa igreja, Pai amado. Não deixe que ninguém venha prevalecer dentro dessa igreja, Senhor. Eu clamo, Senhor Jesus, desce com o teu fogo, Senhor. Toma posse, Senhor Jesus, dessa igreja que é sua, Pai amado. Eu te peço, Senhor, abençoa cada vida. Levanta, Senhor Jesus, o abatido que veio nessa igreja hoje. Que ele saia forte e restaurado. Em teu poder, Senhor. Nos abençoe, Senhor Jesus. Abençoa nossa família, Pai amado. Abençoa cada membro, Senhor Jesus, que está aqui. É o que eu te peço, Pai amado. Venha, Senhor, com teu fogo santo, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Sim, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos agora, meu Pai, nós clamamos ao Senhor, ó poderoso de Israel, ó santo poderoso de Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, aonde estiver, meu Pai, esse osso seco, aonde estiver essa família seca, como esses ossos, faça agora cair o Espírito do Senhor, visita a nossa casa, visita, meu Pai, a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita agora também a cada pessoa que está com o nome neste livro de oração. Aqui está o nome da nossa casa, aqui também está o nome da nossa família. Ó poderoso de Israel, ó Deus de Israel, visita a minha casa, visita a minha família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça cair por terra todo o peso da incredulidade, faça cair por terra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, os vícios, faça cair por terra, meu Pai, toda obra maligna, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, faz levantar do vale esses ossos secos. Põe de pé agora, meu Pai,
numerosos exércitos, meu Deus, para a tua obra, para a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, que haja agora o fogo do Espírito Santo dentro desta igreja, meu Pai. Que haja fogo de Deus aqui no altar, meu Deus. E que do altar agora saia fogo e derrama na vida do teu povo o fogo do Espírito Santo, o fogo da força, o fogo da fé, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que pessoas novas começam a entrar na igreja. Banco vazio. Você que me ouve, banco vazio. Você está na igreja. Você fica na igreja, você está todo dia na igreja, mas você não se move, porque vai vir gente agora para sentar aí. E aquele que está desanimado, aquele que está cansado, aquele que já está pensando em desistir, que o fogo de Deus agora desce sobre você para transformar a sua vida. Erga a sua cabeça para os céus. Erga a tua cabeça para o céu. Quando você levanta o rosto para o céu, você reconhece a suprema autoridade do Deus vivo. E assim nós declaramos a bênção do Senhor, a transformação da nossa casa, a transformação da nossa família. Eu profetizo agora para os nossos filhos e para o filho do meu povo, que eles venham ter um futuro apropriado pelo próprio Senhor Jesus. É que nós te pedimos e assim colocamos tudo em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus, bem forte para Ele. Aleluias, meu Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém e graças a Deus.